Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Luiz, cognote do Urigan, curso de fisioterapia da UNB, e hoje nós vamos discutir os principais aspectos inerentes à reabilitação do desuso muscular. Muito bem, nós sabemos que a atrofia muscular ou a hipotrofia muscular é caracterizada pela redução do conteúdo proteico do músculo, do conteúdo de organelas, do seu citoplasma, que vai culminar na redução do diâmetro da fibra, que nós chamamos também de área de secção transversa, bem como, e consequentemente, claro, né, se eu tenho redução do conteúdo de fibras e da sua área, eu reduzo a produção da força muscular e a resistência à fadiga. Tá? É importante ainda, pessoal, destacar que esse conceito de atrofia ele pode ser considerado sinônimo, né? Então, atrofia e hipotrofia muscular. Mas se a gente for verificar a origem dessas palavras, atrofia é a ausência de trofismo, enquanto que hipotrofia é redução do trofismo, né? Do músculo no caso. Então, particularmente, o termo mais correto para essa situação seria hipotrofia muscular, embora a literatura toda em língua portuguesa, especialmente a internacional, usa o termo muscle atrophy para falar sobre isso aqui, tá? Ao passo que atrofia, né, corretamente seria quando eu tenho ausência total de trofismo, ou seja, ela deveria ser usada numa situação como desnervação ou perda de qualquer função nervosa, onde o músculo não tem condição de resposta trófica, então ele tem uma atrofia. Bom, o desuso muscular ele pode ocorrer por uma série de situações clínicas, né? Aqui nós temos uma situação de uma tipóia, onde o braço dessa paciente aqui fica apoiado. Eu espero uma redução do uso, uma atrofia, uma hipotrofia importante de toda a musculatura periarticular do cotovelo, toda a musculatura de mão, de punho, desculpa. E como os dedos nessa foto aqui dessa paciente estão livres, assim como o ombro, né, eu imagino que se essa paciente for bem orientada, ela não vai ter grande prejuízo muscular nessa musculatura de punho e os intrínsecos da mão, bem como a articulação do ombro. Ao passo que aqui eu tenho um aparelho gessado, né? Então eu tenho uma imobilização da articulação de tornozelo e aqui uma imobilização da articulação do joelho. Então eu imagino que toda a musculatura que exerça a função na articulação do tornozelo, bem como as que são monoarticulares, né, que exerçam função no joelho, estarão comprometidas, terão desuso muscular. Aqui nós temos aqui nós temos um outro exemplo de uma mão, possivelmente uma senhora, com uma artrite reumatoide importante, tá? A gente consegue ver um desvio articular importante, né? Um desvio da linha óssea, alterações, né, na congruência articular, né? Tanto nos dedos aqui da mão, nas interfalangianas, na articulação do punho, né? E nessa situação aqui, pessoal, eu imagino que eu tenho uma atrofia ou uma hipotrofia generalizada em toda a musculatura da mão, que é inerente, né, a essa doença, a uma artrite reumatoide, que possivelmente acomete essa senhora, mas também, não somente pela doença, mas também pela essa alteração articular que vai modificar toda a biomecânica dessa musculatura, né? Consequentemente, ela vai ter atrofia muscular. Além disso, a gente pode imaginar que numa situação dessa, ela tenha muita dor. E a dor por si só inibe a musculatura, inibe a ativação muscular, que também vai levar a uma situação de atrofia muscular. Tá? Nesse outro exemplo, ficou um pouco cortado aqui o slide, tá? Mas dá para a gente verificar que é um paciente que tem uma lesão nervosa periférica. Aqui, possivelmente, ele tem uma lesão de plexo braquial, né? Que é uma cicatriz pós-cirúrgica. E aqui eu tenho, basicamente, uma atrofia mesmo, né? Como o próprio nome da palavra diz. Basicamente, aqui eu não consigo ver o músculo deltoide, né? Eu tenho aqui uma subluxação, né, inferior da cabeça glenomeral. Eu tenho o sinal do dedo aqui, né? Então eu consigo, imagina, colocar um dedo aqui, palpar, né,
o acrômio, a distância entre o acrômio e a cabeça glenoide aqui, tá? E aqui, basicamente, eu tenho só a sustentação dessa articulação por mecanismos passivos, né? Pela pele, pelo ligamento, pelo tendão do músculo, no bíceps aqui, por exemplo, e uma atrofia muito importante do deltoide. Aqui um outro exemplo, né, de um paciente que sofreu uma lesão nervosa periférica, né? Então ele tem uma atrofia muito importante da musculatura, né? Aqui nesse caso da musculatura aqui do membro esquerdo, tá? Então ele vai ter uma perda da função, limitação do ADM, tem dificuldades na realização das AVDs. E olha só que interessante, pessoal. Aqui nós temos duas situações de atrofia por repouso prolongado em leito, tá? Essa situação, tá, da esquerda, nós podemos ver um senhor, né, com a idade avançada. Ele tem uma sarcopenia pela idade, ou seja, ele tem redução da força e da massa muscular, que é característica da idade, mas ele tem algumas outras características aqui que nos chamam a atenção, que é diferente do indivíduo aqui da situação da direita, né? Ele tem mais idade, né? Então possivelmente ele tem uma atrofia maior pela idade. Ele tem aqui, aparentemente ele tem uma doença de base, né? Que pode sim aumentar o déficit da atrofia dele, tá? Como por exemplo, ele pode ser um DPOC, né, uma doença pulmonar, um doente pulmonar obstrutivo crônico, e esse DPOC liberar citocinas como TNF-alfa, que vai, vocês vão ver lá no final da aula, eu vou explicar isso para vocês, que vai sinalizar em atrofia muscular, para atrofia muscular. Ele pode ser um paciente com câncer, né, e também está tendo uma sinalização de TNF-alfa e fazer essa atrofia generalizada, que nós chamamos de caquexia, tá? Além disso, provavelmente ele tem um aporte nutricional que não é tão adequado, né, em termos de macro e micronutrientes, que pode também prejudicar aí, ou aumentar, né, a atrofia muscular, a hipotrofia muscular desse paciente, tá? Agora, por outro lado, nós temos um indivíduo mais jovem aqui, então ele não tem sarcopenia, ele tem uma condição socioeconômica melhor, dá para ver aqui pelo nível de internação que ele está no hospital, né? Então, possivelmente ele deve ter cuidados médicos mais avançados, né? Ele deve ter acesso à informação também, né, de uma forma mais adequada do que esse senhor. Ele deve ter um aporte nutricional melhor também do que esse senhor, né? Além disso, como eu disse, não tem sarcopenia. É claro que ele pode ter uma doença de base aqui importante, que a gente não está, né, não consegue ver pela foto, vocês vão responder isso no disparador, mas são claras as diferenças aqui. Quando eu falo desse aporte, essa aderência à informação, ou acesso à informação, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado como fisioterapeuta, vocês farão isso ao longo da vida. Muitas vezes a gente chega nesse indivíduo aqui e fala assim para ele: olha, assim como você tiver alta, você vai buscar uma clínica, vai fazer reabilitação, você tem que fazer exercício em casa, prescreve exercícios, tem que fazer atividade física assim, assim, assado. E esse indivíduo tem condições de entender o seu comando, sua orientação, e até mesmo condição econômica de buscar essa assistência, né? Ao passo que esse indivíduo aqui, muito possivelmente, ele não vai ter condições socioeconômicas de buscar, na verdade, nem de entender sua orientação, tampouco de buscar essa orientação, né? Então é muito diferente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas abordagens. Aqui muitas vezes a gente tem que conversar com os cuidadores ou os familiares e até mesmo, né, buscar uma orientação de outro profissional, né, de outro profissional como um assistente social, para ver quais são as vulnerabilidades sociais desse indivíduo, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que nós temos uma atrofia por desuso muscular pela falta de atividade física, né? Ou seja, pelo sedentarismo da vida moderna, né? Então, hoje, por exemplo, só para vocês fazerem uma reflexão, é considerado um indivíduo ativo, fisicamente ativo, que faz
atividade física 5 vezes por semana com uma duração mínima de 30 minutos. Isso é considerado leve, uma atividade física leve. Então vejam vocês se vocês fazem esse tipo de atividade física. Caso contrário, vocês são considerados sedentários, tá? Eu imagino que alguns de vocês aqui na sala devem ser sedentários, né? Espero que não todos. Então, a modernidade tem trazido um sedentarismo muito importante, haja vista que nos últimos anos isso é um fenômeno mundial, infelizmente, né? O número de obesos do mundo tem aumentado muito, e no Brasil também. Crianças, adolescentes obesos, né? Então a gente tem que reverter isso por meio da atividade física. A modernidade trouxe para a gente uma série de comodismos e benefícios, né? Eu sempre dou o exemplo do controle remoto, né? Eu, na minha infância, não tinha controle remoto, eu tinha que levantar cada vez que eu ia. Levantar do sofá, né, para ir na TV e trocar o canal. Muitas vezes a gente tinha que subir na antena para trocar o canal, né? Vocês nem sabem o que é isso. E hoje a gente não abre mão de um controle remoto, a gente não abre mão de um transporte privado, um transporte público, enfim, mas tudo isso tem trago para a gente uma série de conforto e reduzindo o nosso gasto energético, por isso que a gente tem ficado tão obeso. Então, é importante sim a gente colocar atividade física, que eu estou dando um conselho não de professor, mas de amigo do ponto de vista pessoal, que vocês façam atividade física regular, especialmente treinamento resistido, a gente vai falar isso no final da aula, e que vocês orientem aos seus familiares, pessoas mais próximas, que vocês gostam, a fazer a mesma coisa, tá? Bom, quando a gente fala, pessoal, em desuso muscular, nós temos que lembrar e resgatar a história, né, dos modelos experimentais e animais que foram tão importantes, né, especialmente porque com o ser humano é muito difícil a gente fazer estudos com desuso, né? A gente tem que fazer biópsia muscular, tem questões éticas, questões de acompanhamento. Muitas vezes essa biópsia pode causar infecção. Então, o modelo experimental ele está aí para ser utilizado. Ele foi muito importante, de extrema relevância, na verdade, para trazer, né, para a literatura, trazer o que a gente sabe hoje de desuso muscular, de atrofia muscular. Então vejam vocês, aqui nós temos um modelo, né, um rato, né, ele parece uma camisa aqui, né, então ele está com uma roupinha que faz com que, então esse animal fica totalmente vestido, faz com que ele tenha uma imobilização dos membros posteriores aqui, né, e aqui eu consigo estudar o gastrocnêmio, o sóleo, o tibial, enfim, os músculos posteriores. Aqui eu tenho outro exemplo, que é a suspensão da cauda, né? É o Hind Limb Suspension. Esse exemplo aqui, esse modelo aqui, na verdade, ele foi muito utilizado na década de 70 para entender o efeito da ausência de gravidade, né? Especialmente nos astronautas, que essa ausência de gravidade tinha na musculatura, nos ossos, nos tendões, no nervo, né? Então, basicamente, aqui o rato fica suspenso, ele anda com a parte anterior, né? E aqui ele tem como a força gravitacional desce perpendicularmente ao osso, e ele não está tendo o toque, né? Ele não tem descarga de peso, então ele não tem força de reação. Eu tenho uma hipogravidade aqui nessas patas, né? Nessa musculatura, então eu consigo estudar todo essa pata posterior, os gastrocnêmio, sóleo, tibial, enfim, dessa musculatura, e verificar o efeito da hipogravidade. Por fim, eu tenho aqui um modelo, que é essa figura aqui, inclusive do meu doutorado, onde nós fazíamos a exposição do nervo femoral, e aqui com uma pinça de compressão a gente comprimia, né, o nervo femoral e fazia a neuropraxia, e estudávamos, claro, né, a gente suturava, né, não o nervo, né, mas a musculatura, a pele, e fazíamos a eletroestimulação no músculo para observar os efeitos da eletroestimulação muscular e a parte de regeneração nervosa também, tá? Então olha só que interessante, por meio desses estudos nós conseguimos determinar isso, a Sue Bodine, né, publicou em 2001, o período de maior atrofia muscular em vários modelos de desuso, tanto o Hind Limb Suspension, a imobilização e a desnervação, e parece que nos primeiros 7 dias, ou seja, primeira semana de desuso, onde eu tenho maior atrofia muscular, essa curva tende a continuar reduzindo, mas menor, né? Então a inclinação da curva é menor, e aqui se eu olhasse ao longo do tempo, essa curva tende a estabilizar. Vocês vão falar assim, João, mas isso aí é em rato,
né? Em humano, depois desses estudos da Bodine em 2001, e teve alguns outros na sequência também, alguns também trabalhos mostraram que os primeiros 7 dias são de extrema importância para a atrofia muscular. Então, se eu tenho como fisioterapeuta uma janela de oportunidade de atuação, o ideal seria que eu atuasse com, né, exercícios, né, exercício resistido, eletroestimulação para fortalecimento nesses primeiros 7 dias durante, né, ou após a imobilização. Com relação à susceptibilidade das fibras musculares, ou seja, quais são as fibras que mais atrofiam, né? São as fibras tipo 1 ou tipo 2? A gente sabe isso também dos estudos com modelos animais, né? Hoje é muito claro na literatura que os músculos considerados antigravitacionários, uniarticulares e que têm maior proporção de fibras lentas são que sofrem maior atrofia. Então vejam vocês aqui, nós temos uma imobilização de tornozelo, onde o sólio, que é uniarticular, ele está imobilizado, né? Ele não consegue atuar na articulação de tornozelo, ou seja, ele está com uma redução de uso importante. E o gastrocnêmio, que é o músculo biarticular, ele está solto, eu não estou tendo uma imobilização da articulação do joelho, tá? Então, nesse exemplo, claramente o músculo sóleo, que é antigravitacional, ele está passando só pela articulação do tornozelo, uniarticular, e tem maior proporção de fibras lentas, ele tem uma tipagem maior proporcional de fibra lenta, ele vai atrofiar muito mais do que o gastrocnêmio, que tem uma menor proporção de fibras lentas, comparado ao sólio, mas que nesse caso é biarticular. Com relação à posição articular, também nós sabemos que a posição de encurtamento causa uma importante atrofia, uma importante redução da massa muscular, da área das fibras musculares e o aumento do tecido conjuntivo. Quando a gente fala em redução da área de secção transversal, pessoal, das fibras, basicamente eu estou falando dessa área aqui, ó. Vocês conseguem ver o meu mouse. Então vejam vocês aqui. Esse aqui é um músculo saudável, um músculo normal, e aqui é um músculo que passou por 2 semanas de imobilização, e aqui eu tenho redução dessa área de secção transversal, tá? Nós também temos aumento do tecido conjuntivo, nada mais é do que o aumento do espaçamento aqui do endomísio e aqui do epimísio também, e do perimísio também, se a gente olhar lá mais externamente, né? O epimísio mais externo e aqui o perimísio, tá? Estudos já mostraram também que na imobilização em posição neutra, eu também tenho uma importante atrofia com aumento do tecido conjuntivo. Por outro lado, de forma muito interessante, quando esse músculo é imobilizado por 2, 3, 4 semanas na posição de alongamento, eu tenho, na verdade, uma redução da atrofia e até mesmo uma prevenção, eu previno o aumento do tecido conjuntivo. Aí vocês vão me perguntar, João, mas por que esses músculos então não são imobilizados em posição de alongamento? Porque sempre eu vou ter um músculo alongado e o outro, né, o contralateral, vai ser encurtado. Então, eu tenho um em vantagem e outro em desvantagem. Além disso, a articulação vai sofrer muito. Então, eu não consigo, de fato, o ideal é que o médico faça sempre a imobilização numa posição neutra articular, onde eu tenho um espaçamento articular maior, né? Eu tenho uma melhor, porque aí eu vou ter uma melhor nutrição articular. Então, estudos também com animais já mostraram que quando eu tenho uma imobilização em posição encurtada, ou alongada, né, especialmente alongada, eu posso ter uma alteração articular, uma lesão articular, e isso é muito prejudicial num processo aí de desuso muscular. É importante também, pessoal, nós entendemos o efeito da imobilização na matriz celular e no colágeno, tá? Então, olha só que interessante, esse é um estudo que foi conduzido em 2004 pela professora Coutinho, publicado, tá no material complementar de vocês. Acho que está na aula está na aula de alongamento, tá? E olha só que interessante. Aqui nós temos, você consegue ver uma fibra muscular, tá? E tudo que está em branco aqui nada mais é do que colágeno. Essa fibra aqui, essa técnica aqui é uma técnica de birrefringência do colágeno. Então a gente faz um preparo dessa lâmina, né? Coloca no microscópio especial e quando esse colágeno está depositado de uma forma paralelamente, né, à fibra muscular,
não de uma forma aleatória, ele brilha, então ele emite mais brilho, então fica mais branco, tá? Ao passo que, se vocês observarem no tecido que foi imobilizado durante 4 semanas, no músculo imobilizado durante 4 semanas, nós perdemos a birrefligência, né? Nós perdemos essa iluminação aqui e nós temos uma redução do brilho e redução da deposição, né, do tecido do colágeno. Na verdade, eu tenho uma deposição aleatória do colágeno. Então, isso mostra que a imobilização, o desuso, reduz, né, a qualidade desse colágeno depositado, que lá na frente pode ser prejudicial, como, por exemplo, na formação de fibrose intramuscular. Aqui, pessoal, nós temos um estudo conduzido pelo Peter Aagaard, em 2009, um grupo muito importante de Copenhague, e eles mostraram aqui uma ressonância magnética no córtex transversal na altura do quadríceps, em um indivíduo de 60 anos, e aqui no indivíduo de 80 anos. Tá? Então, algumas diferenças podem ser observadas de uma forma muito nítida. Primeiro, é a área de secção transversa do músculo. A área de secção transversa no músculo do indivíduo de 80 anos é muito menor que o indivíduo de 60 anos. Além disso, a qualidade do músculo, que é representada aqui por esse branquinho no meio do músculo, ó. Então aqui certamente eu tenho maior tecido conjuntivo, maior deposição de tecido conjuntivo intramuscular e intermuscular, e também certamente eu tenho, não dá para a gente ver por ressonância, né, mas vários estudos já mostraram por biópsia, deposição de gordura dentro da fibra muscular, tá? O que é muito ruim para a qualidade do músculo. Além disso, eu tenho redução da matriz mineral óssea, né? Você está vendo que aqui passa mais luz do que aqui, ó, né? Tá? Desculpa, aumento da tela subcutânea aqui, ó, do tecido subcutâneo, então tenho mais gordura, tá? E de forma geral uma qualidade muscular pior, né? E aqui uma osteoporose, né? Então isso aqui nada mais é do que osteoporose pela idade, tá? Eu gosto sempre, pessoal, de mostrar esse slide, não tem muito a ver com o tema envelhecimento e sarcopenia, mas só para reforçar para vocês que uma técnica que vocês vão aprender, se já não aprenderam, chamada perimetria, né? Onde eu pego a fita métrica e meço a coxa do indivíduo, ela é muito ruim, né? Ela nem deveria ser utilizada para falar de trofismo muscular, seja de atrofia ou hipertrofia, né? Porque nesse indivíduo aqui, se eu pego uma fita métrica e meço, né, o perímetro da coxa, eu posso concluir erroneamente que ele está tendo um aumento de perímetro, né? Ou seja, eu poderia concluir que ele tem uma massa muscular, uma hipertrofia maior do que esse indivíduo aqui, e é justamente o contrário. Então a gente não deveria usar a perimetria com esse objetivo, tá? Bom, na sarcopenia nós já sabemos isso, né? É muito interessante os estudos mostrando que a sarcopenia reduz o número de unidades motoras, reduz o número de fibras tipo 2, reduz a área de secção transversa, especialmente das fibras tipo 2, isso é muito ruim, e a ativação muscular fica prejudicada, especialmente porque há redução da força de ligação entre actina e miosina. E olha só, pessoal, por isso que indivíduos idosos têm uma dificuldade muito grande de gerar força, e especialmente força explosiva, com velocidade, porque eles perdem preferencialmente tanto o número de fibras musculares tipo 2 quanto a área dessas fibras, né? Por isso, nós fisioterapeutas devemos prescrever exercício resistido pensando em força e potência, para minimizar ou mitigar, né, a perda do número de fibras tipo 2 e o número de fibras quanto da área de secção transversa. Esse também é o mesmo estudo, né? Desculpa, esse aqui é um estudo na sequência, né, mas do mesmo grupo do Peter Aagaard, 2010, mostrando aqui, né, um indivíduo, né, com 28 anos e um com 83 anos, né, a perda, né, do número total de fibras, né, de axônio por fibra ao longo da idade, né, aqui é a mesma coisa. Aqui o número total de fibras também, né, mostrando, né, a perda pela idade. E aqui uma estimativa do número de motoneurônios também, indivíduo de 27 anos, um indivíduo de 66 anos e com 82 anos, então
uma redução drástica aí do número de motoneurônios pela idade. Além disso, a idade, né, o avançar da idade ou outras condições, né, fazem com que a gente tenha a osteoporose, que nada mais é a redução da densidade de matriz óssea, né, a mineração óssea. Então, olha aqui, eu tenho um osso esponjoso normal, né, com as trabéculas ósseas bem densa, né, e aqui um indivíduo com osteoporose, né, e aqui uma densidade óssea bem menor, e as cargas transversais aqui são mais perigosas, né, e podem fatalmente levar à fratura, e nesses indivíduos, né, mais idosos, podem trazer um prejuízo ósseo-articular muito importante e até mesmo levar a óbito. Bom, quando nós falamos, pessoal, de desuso muscular e também do aumento do uso, né, que é a próxima aula, nós vamos ter que, inevitavelmente, estudar as vias de atrofia muscular. Tá? Então, de uma forma muito resumida, muito tranquila, a gente tem que a redução da tensão e a redução da atividade contrátil vão ativar moléculas que vão modificar o metabolismo, e essa alteração do metabolismo vai fazer dois efeitos. Vai ter redução da síntese proteica e aumento da degradação. Se eu tiver redução da síntese e ou aumento da degradação, eu tenho diminuição do conteúdo de proteínas intramusculares. Tá? Essa tensão muscular reduzida, a gente vai rever isso aqui novamente na aula de alongamento, ela é detectada por uma série de mecanorreceptores, que são proteínas responsáveis por sentir mesmo o estiramento. Aqui, seja ele um estiramento em série, né? Aqui eu tenho proteínas que são responsáveis por detectar isso no sarcômero, né? Desculpa, eu falei paralelo, mas é em série, né? Então, quando, por exemplo, numa situação de alongamento muscular, mas também em situações de carga, em paralelo, né? Esse é o primeiro estudo que demonstrou isso, nós vamos discutir novamente lá na aula de alongamento, é o estudo do James Tideball, né? Publicado no JAP, Journal of Applied Physiology, em 2005, e ele mostrou que existem receptores de membrana, né, que são mecanorreceptores, que fazem a mecanotransdução, ou seja, eles traduzem, né, o sinal mecânico para dentro da célula e ativam a mesma via de hipertrofia, ou seja, a mesma via de síntese proteica que culminam, né, no crescimento muscular. Então, o aumento da atividade física, que vai aumentar a transdução de sinal mecânico, ou a redução da atividade física, que é o tema da nossa aula, que vai reduzir a atividade, a transdução de sinais mecânicos, vão aí ser traduzidos para a célula e vai necessariamente aumentar a síntese ou reduzir a degradação. Tá? Aqui está um esquema bem didático, bem simples também, das principais vias de degradação e síntese também. Eu vou falar um pouco das duas agora e também repetir na aula de hipertrofia. Então, basicamente, quando eu tenho ativação do TNF-alfa, tá? Que é uma citocina pró-inflamatória, que nesse exemplo nosso aqui vai ser muito importante quando eu tenho situações de atrofia generalizada, como por exemplo no câncer, numa DPOC, numa doença crônica, que eu tenho citocinas, né, que vão sinalizar todo o corpo, ou seja, todos os músculos, então vai ser uma atrofia generalizada, que também é chamada de caquexia. Então esse TNF-alfa que basicamente vai ativar, né, a sinalização dentro do núcleo, né, do fator nuclear kappa-beta, que é o NF-kappa-beta, que vai sinalizar para MRF1 ou MRF1, também atrogina 1, tá? E esses dois aqui que vocês vão ver no próximo slide são tipo de E13, ligase, são extremamente relevantes para a atrofia muscular e vão culminar na degradação de proteína. Tá? De forma interessante, quando eu tenho a sinalização do IGF-1, que é um hormônio ligado à hipertrofia, eu tenho o hormônio, né, ligado no seu receptor, eu vou ter o disparo da via PI3 quinase AKT emitor, que vai ativar
o mTOR C1, que por sua vez ativa a S6K1, que vai aumentar a síntese proteica. Tá? Tudo isso controla o tamanho da fibra, né, que nada mais é do que a plasticidade muscular. Olha só que interessante. Quando eu tenho ativação da FOXO, tá, pela via de degradação, hipotrofia ou desuso, eu tenho a inibição da mTOR. Quando eu tenho inibição da mTOR, eu tenho redução da síntese proteica. Então, como eu disse nesse slide aqui anterior, né, eu tenho aumento da degradação e redução da síntese, tá? Então, olha aqui, ó, aumento da degradação pela via da atrogênio do Murphy e redução da síntese. Por outro lado, essas vias também se comunicam quando eu tenho aumento da síntese. Então, olha só, IGF-1, P3 quinase, AKT, mTOR. Quando eu tenho ativação da AKT, a AKT inibe FOXO. Quando eu tenho inibição da FOXO, eu tenho inibição da atrogênio do Murphy. Então eu vou ter aumento da síntese com redução da degradação, tá? Então basicamente toda vez que eu tenho atrofia muscular, ou seja, sinalização de degradação de proteína, eu tenho o aumento da expressão de atrogina 1 e Murphy 1, eu tenho aumento da degradação com redução da expressão da mTOR, que vai reduzir a síntese. Por outro lado, vocês vão ver isso de novo na aula de hipertrofia, se eu tenho aumento da síntese pelo aumento da expressão da mTOR, eu vou ter redução, tá vendo aqui, ó, inibição da FOXO, que vai reduzir a expressão da atrogina e do Murphy. Ou seja, quando eu tenho aumento da síntese, eu tenho aumento da síntese proteica aqui e redução da degradação. Por isso que eu tenho o crescimento do músculo, tá? Parece um pouco complexo, mas não é. E a aula vai ficar gravada. Vocês têm todo o material de apoio, podem revisar isso quantas vezes quiserem, é bem fácil, tá? Muito bem. Quando a gente fala especificamente da degradação de proteínas, esse slide, na verdade, essa figura aqui publicada pela Susan Kandarian em 2004, para mim ainda continua sendo mesmo, atualmente, muito didática, porque eu consigo ver como que essa degradação de proteína ocorre. Para ser mais didático ainda, eu vou separar na degradação, vamos falar primeiro da degradação de receptores de membrana, que é feito pela via lisossomal, por lisossomos. Então, basicamente, esse receptor de membrana, quando ele precisa ser degradado, faz um down regulation, como por exemplo um receptor de IGF-1, eu tenho ligação aqui de uma ubictina, tá? A ubictina ligada vai fazer com que ocorra uma invaginação de membrana, que é chamado de lisossoma. Então, esse lisossoma vai entrar para dentro da célula com essa proteína de membrana, e aqui eu tenho vários proteases que vai degradar essa proteína em aminoácidos que vai ser reutilizado na maquinaria proteica novamente, tá? No ciclo celular, na verdade. Então, via lisossomal, degrada receptores de membrana, tá? Ao passo que, quando eu tenho degradação das fibras ou das proteínas sarcoméricas, eu vou ter sempre ativação por meio de calpaínas ou caspases também, tá? E essas proteínas, depois de degradadas pela calpaína, vão ser levadas para um sistema de ubictina-proteasoma, tá? Vocês vão entender como. Então, dentro do sarcômero, eu tenho aqui a calpaína, que vai degradar o sarcômero e vai liberar essas proteínas, como por exemplo a miosina. Essa miosina vai ser encaminhada para um sistema chamado, como eu disse, ubictina-proteasoma. Nesse sistema, existe uma cascata de reações chamada de E1, E2 e E3, e essas reações vão conferir especificidade para a degradação dessa proteína, no caso a miosina, por meio de ligação de uma ubictina, tá? Então, cada vez que eu tenho uma reação E1, E2, E3, eu tenho E1, E2, E2 carrega uma ubictina, liga na miosina, e essa ubictina é levada para o proteasoma. Isso aqui ocorre várias vezes, e nós chamamos, depois que eu tenho várias reações de E1, E2 e E3, várias ubictinização, é muito mais fácil falar em inglês, né? Ubictination. Então, depois que eu tenho várias ubictinizações,
nem sei se a palavra existe, enfim, eu tenho aqui várias ubiquitinas ligadas na miosina. Então, se eu tenho uma cadeia de poliubiquitina, essa miosina vai ser degradada no proteasoma, que nada mais é uma estrutura que tem enzimas proteases aqui dentro que vai degradar a miosina, e essa miosina vai ser transformada em aminoácidos que vai ser reutilizado pela célula. Tá? Duas coisas muito importantes. Primeiro é que E1, E2, E3 ocorre várias vezes para conferir especificidade, ou seja, eu tenho que ter várias ubiquitinas ligadas à proteína para ser degradada. Então eu tenho mecanismos de controle para saber qual proteína vai ser degradada pelo proteasoma. Além disso, E3, que confere especificidade no caso do músculo, no caso da degradação proteica, claro, nada mais é do que, voltando aqui, atrogina e Murphy. Então, atrogina e Murphy1 são E3 ligases, então elas estão diretamente relacionadas à atrofia muscular. Tá? Então, olha só que interessante. Então, esse slide aqui resume, de uma forma muito didática, muito simples, tudo isso que a gente está falando. Então, se eu tenho redução da atividade contrátil detectada pelos receptores de membrana, que fazem os mecanorreceptores que fazem a tradução do sinal, eu vou ter vias de atrofia sendo ativadas, que vai culminar nas E3 ligadas, E3 musculares, sendo as principais delas atrogina e Murphy1, vai ativar a via ubiquitina proteasoma, que vai fazer a degradação proteica e a atrofia muscular. Também os estímulos pró-inflamatórios fazem isso. Então, TNF-alfa, por exemplo, numa situação de câncer, onde eu tenho essas citocinas estão no plasma, de forma sérica, sinalizando para vários músculos, fazer uma atrofia generalizada que nós chamamos de caquexia. O TNF-alfa também ativa E3 musculares, atrogina e Murphy, que vai fazer a degradação dessas proteínas intrasarcoméricas pelo sistema ubiquitina proteasoma e vai levar à atrofia do músculo. Tá? Então nós temos basicamente uma atrofia muscular, redução do conteúdo dessas proteínas, que vai fazer uma limitação funcional, e a limitação funcional que vai fazer atrofia, que vai fechar um ciclo de atrofia. Cabe a nós, fisioterapeutas, quebrar esse ciclo. Nós precisamos intervir aqui, fazer exercício, fazer atividade física, minimizar, tratar a causa dessa atrofia, para que isso não vire um ciclo vicioso, e tenha um impacto muito grande funcional no paciente. É importante também lembrar que quando a gente fala de atrofia muscular, não é só do músculo, mas do sistema músculo-esquelético como um todo. Então eu posso ter osteoporose, como vocês viram, eu tenho um remodelamento inadequado do tendão, pode predispor a rupturas, eu tenho a redução aí do número de motoneurônios, e da sua taxa de transmissão, eu tenho redução do controle motor, então eu tenho um impacto funcional muito grande e eu preciso trabalhar essas situações. E aqui, pessoal, embora vocês estejam ainda no terceiro semestre, é importante vocês entenderem como as nossas intervenções da fisioterapia impactam em algumas situações clínicas que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos lá. Numa situação que eu tenho ausência de inervação, uma desnervação, como uma lesão nervosa periférica, eu posso fazer uma intervenção na tentativa de minimizar os efeitos deletérios, por exemplo, pensando numa reinervação. Por exemplo, eu posso fazer eletroestimulação neuromuscular para que o músculo preserve a sua massa, preserve a sua área de secção transversa, reduza o conteúdo de tecido conjuntivo até que esse músculo seja reinervado. Quando eu tenho uma doença do sistema nervoso central, eu posso fazer exercício também voluntário, resistido, também por eletroestimulação, para aumentar a força, trofismo e a função. Quando eu tenho imobilização muscular ou imobilização articular, eu preciso pensar em uma atividade mais precoce possível, como vocês viram naquele slide, que nos primeiros 7 dias, pós imobilização, é crucial, eu tenho uma maior perda de síntese, eu tenho uma maior perda de síntese, maior degradação proteica. E quando eu tenho doenças inflamatórias, como por exemplo o câncer, artrite reumatoide, doenças pulmonares crônicas, eu tenho que controlar a doença para pensar no restabelecimento, nessa reversibilidade do músculo, da atrofia.
Quando eu falo controle, muitas vezes é controle inflamatório, né? Prescrito pelo médico, pelo farmacêutico, ou até mesmo controle cirúrgico da doença, tá? Agora, quando a gente pensa na reversibilidade do envelhecimento, nós temos uma ferramenta poderosa ao nosso lado, que é o exercício resistido, tá? Então vejam vocês, vou mostrar esse gráfico, eu quero que vocês fiquem bem atentos, tá? Aqui na linha, vamos começar pela linha vermelha. Na linha vermelha é um indivíduo, na verdade é sua força, né? Então é o pico de força de extensão de joelho em newtonmetros, indivíduos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos, tá? Então vejam vocês que a partir de 30 anos a gente começa a perder força, né? Com uma curva de decaimento que vai mais ou menos homogênea até 60 anos, mas eu tenho uma perda de força importante aqui. E a partir de 60 anos eu tenho uma queda, né? Essa curva de decaimento é muito mais íngreme, mais importante, né? Então isso aqui é efeito do envelhecimento na força muscular, tá? Então a partir de 30 anos uma queda importante, a partir de 60 anos uma montanha-russa, uma queda muito íngreme, né? O indivíduo na linha azul treinado, né, fez treinamento de força e hipertrofia a vida toda, nós conseguimos observar claramente que ele não tem uma queda expressiva até os 60 anos, ó, tá? E a queda dele é menos acentuada, né? A curva de decaimento é menos acentuada entre os 60 e 80 anos, tá vendo? Então essa aqui é a vantagem do treinamento, né? Então a diferença entre essas duas curvas. Uma coisa importante, pessoal, é que nesse exemplo aqui, o indivíduo de 80 anos, ele consegue desenvolver mais força do que o indivíduo com 20 anos, tá? Então vocês que estão aí, tem maioria de vocês menos de 20 anos, maioria de vocês tem menos de 20 anos, né? É importante que vocês já conheçam essa informação, a importância de vocês fazerem treinamento de força e resistido ao longo da vida para minimizar essa redução da força muscular pela sarcopenia, tá? Que ocorre e é inerente à idade, não tem o que fazer. A gente vai perder força, mas a gente pode trabalhar desde cedo para minimizar, tá? Importante que vocês passem essa informação para os familiares de vocês, para os amigos, conhecidos, colegas, né? A importância essa vantagem também de força ao longo da vida, tá? E é claro, o indivíduo mais forte, teoricamente ele tem mais força muscular, ele tem um osso com a matriz óssea melhor, ele tem um tendão com a matriz óssea melhor, ele tem um sistema nervoso periférico mais adaptado, então a chance de você ter uma queda, uma fratura, né? Redução de velocidade de marcha, redução de movimento é muito menor em indivíduos que treinam, tá? E o nosso objetivo é esse, né? Fazer reversibilidade, tirar um indivíduo numa situação dessa para uma situação dessa de maratona, né? A gente tem que levar também em consideração os fatores psicossociais, econômicos, ambientais, especialmente a motivação, né? Nós precisamos motivar, né, os nossos idosos a fazer atividade física. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tá aqui meu contato, tá? Algumas referências, tá? Mas as referências também principais estão aí na plataforma Aprender. Forte abraço e até a próxima.